E aí pessoas, eu sou a Karime Winkler e esse é meu canal Café e Essência, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre as duas modalidades de curso, que é EAD e presencial. Muita gente me pergunta, né, se existe uma diferença entre o EAD e o presencial, além da questão de ser né, presencial ou não. E muitas vezes as pessoas ficam com medo, né, de fazer um EAD justamente pela questão do mercado de trabalho, se é aceitável ou não fazer um curso que seja à distância. E antes de qualquer coisa nesse vídeo, eu gostaria de dizer que sim, é totalmente aceitável que você faça uma modalidade à distância, principalmente dependendo da sua situação no mercado de trabalho. Eu acredito que eu tenha propriedade, assim, para falar das duas coisas, porque eu tô num curso à distância agora, né, numa faculdade à distância, e eu já fiz também meu primeiro curso em administração presencialmente. Então eu já tive essas duas experiências e para mim a que mais funciona atualmente é a modalidade à distância, né? Justamente pela situação que eu me encontro atualmente, diferente daquela época que eu fazia a minha primeira faculdade, né? Então, vamos lá. Na faculdade presencial é toda aquela magia, né? Principalmente quando você faz a sua primeira faculdade. Então, eu acho muito válido que você faça a sua primeira faculdade presencialmente. Não só pela matéria, né? Mas pela vivência de você ter aquela experiência de ir até a faculdade, aquele sonho que a gente tem, né? De começar uma vida adulta. Eu acho que é um momento que a gente tem aquela virada de chave, né? Que a gente tem aquela sensação de que algo mudou na nossa vida. E hoje em dia eu acho que se eu fizesse uma faculdade de distância naquela época, eu não cairia a ficha dessa forma, sabe? Eu acho que para mim não faria tanta diferença como fez naquela época que eu fiz presencialmente. E naquela época eu queria muito fazer uma faculdade, então fazer presencialmente foi aquela sensação de nossa, cheguei, sabe, no lugar que eu queria estar e enfim, toda aquela emoção realmente. Então, não somente pela experiência de você conhecer pessoas e você conhecer também presencialmente seus professores, mas ter a experiência da vivência daquele momento. Eu acho que tudo é uma questão de momento, realmente, de cenário que você está vivendo, né? Tanto na questão de estudar, quanto na questão da hora de trabalhar. Então, muitas vezes você começa fazendo administração, por exemplo, e aí você vê uma oportunidade de fazer contábeis por causa de uma profissão em específico. Então, tudo é uma questão de momento mesmo. Você tem que avaliar o que é melhor para você. Não existe uma modalidade, né, melhor ou pior. Eu acho que depende muito realmente da sua experiência, das coisas que você espera, né, com aquilo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer viver aquilo de ir até a faculdade, outras vezes a gente não tá mais afim, sabe? Hoje em dia, para mim, não faz sentido mais fazer uma faculdade presencialmente, nem uma pós-graduação, se bobear, eu não faria presencialmente mais. Porque para mim já não é algo, sabe, que eu preze tanto. Eu consigo estudar por mim mesma, sabe? Eu não preciso ter aquela responsabilidade de ir. Quando você estuda presencial, você precisa estar lá para poder passar, porque se você faltar, você não passa. Já no EAD, não, você pode simplesmente ver suas aulas depois, ninguém fica contando falta, sabe? Ninguém fica prezando a frequência do aluno na faculdade. Então, para mim, isso é muito melhor. Pensa, se eu tivesse que ir para a faculdade todo santo dia e trabalhando do jeito que a gente trabalha. Nossa, gente, tipo assim, é muito cansativo, entende? Então, para mim já não é mais uma coisa aplicável para mim. Muita gente, quando começa a EAD, também tem aquela dificuldade de acompanhar as aulas, né? De se sentir habituado a estudar por si mesmo. Muita gente ainda precisa daquela pressão de ir para a faculdade, né? Ou então daquela sensação de estar numa sala de aula, daquele clima, daquele ambiente, né? Mas tem gente que não precisa, eu realmente não sinto a necessidade, mas tem gente que prefere. Então é uma questão também de preferência, né? Não tão somente de você falar, putz, mercado de trabalho eu aceito ou não. Há muitos anos atrás, esse assunto, né, de ser EAD ou não, era muito considerável, né? A diferença. A gente tinha no mercado de trabalho um certo preconceito realmente, né, de quem fazia EAD. E existia uma diferenciação, mas por quê, né? Antigamente a gente não tinha a internet que a gente tem agora, a gente não tinha a plataforma que a gente tem agora, as plataformas, né, no geral, porque assim, existem faculdades que tem uma plataforma do tipo Blackboard, e aí a outra tem também essa Blackboard, mas é
um jeito totalmente diferente. Então, o nível de tecnologia que a gente tem hoje é muito melhor do que era antigamente. Então, é muito mais confiável, né, que esse aluno realmente tenha se formado, que ele realmente tenha aprendido alguma coisa. Antigamente a gente não tinha isso não, né? Antigamente era, tipo, tinha as aulas gravadas, não tinha aula ao vivo, era muito difícil ter uma faculdade com aula ao vivo. Provavelmente, talvez no exterior tivesse, mas aqui no Brasil era muito difícil realmente essa situação. Eu lembro que a primeira plataforma em AD que eu vi foi quando a minha avó fez a faculdade dela de matemática, não sei quantos anos atrás, sabe? E foi a primeira vez que a gente teve contato com uma plataforma digital, EAD. E não era lá tão grandes coisas não, gente. Era um negócio bem simples mesmo. Era um AVA, né, de, assim, você clicava e tinha os vídeos, você tinha que assistir os vídeos para completar tarefa. Era quase que uma mescla de presencial com EAD, sabe? Uma mescla bem ruim, aliás, porque assim, né, quando você tá presencial, você ficar lá 1 hora, 2 na frente do professor já é cansativo. Então você imagina fazer isso na frente de um computador com um vídeo rolando. Nossa, é impossível, é chato, é maçante, não dá. Hoje em dia você tem plataformas com aula ao vivo, que é muito legal, e que mais do que isso gravam para você poder assistir depois, né? E você poder também reacessar caso seja necessário. Então, esse preconceito do mercado era até que, não vou dizer plausível, mas dava para entender o porquê. Hoje em dia já não é algo assim, sabe, faz tanta diferença. Até mesmo a questão das faculdades, né, de ser particular ou não, ou de ter um nome grande ou não, já não é também algo que te tira de um processo seletivo, por exemplo. Ainda existe um preconceito, né, com algumas universidades, mas não é que nem antigamente. Antigamente você só conseguia um emprego muito, muito bom, assim, com carreira e nananã, se você fosse de uma USP da vida. Hoje em dia, parece que as empresas abriram os olhos, né? Viram que tem profissionais bons em qualquer universidade do Brasil, desde aquela da esquina até as grandes universidades. Assim como tem alunos ruins também em todas as universidades. Então é algo muito relativo, não existe mais, né, esse preconceito tão grande nessa área. Ainda existe, porém não é tão visível como era uns anos atrás. Talvez quem entre agora no mercado sinta ainda, né? Mas, gente, vocês que entraram agora, vocês não têm noção de como que era o mercado vai há uns 10 anos atrás, né? Eu falo isso porque eu via antigamente tudo isso, sabe? Eu ainda não trabalhava nem nada, mas meu avô já dizia, minha mãe já dizia, sabe? Eu já tinha esse contato, eu já sabia como é que era o negócio todo. E aí, quando eu entrei, eu acho que eu já fui uma privilegiada, porque na minha época já não existia mais esse preconceito tão grande dessa questão. Mas muita gente antigamente sofreu muito com isso, sabe? Ah, você não é de uma USP, você não presta. Ah, você fez EAD, você não presta. Poxa, eu acho que existem coisas boas e ruins em todo lugar. Para finalizar esse vídeo, eu só quero dizer que se você quer fazer uma faculdade, você não tem como pagar uma faculdade presencial, que a gente sabe que é mais caro, e você tem a opção de fazer ela à distância, né? Porque dependendo do curso, né, queridos, não vão fazer enfermagem, não vão fazer medicina EAD, mas dependendo do curso dá para você fazer sim à distância. Então não deixe de estudar por causa disso, faça uma distância se é o que você consegue pagar, ou até mesmo assim, se é o que você consegue frequentar também, porque eu sei que muita gente trabalha e estuda, e muitas vezes trabalha num lugar que ainda não é o lugar que ela quer trabalhar, para poder pagar os estudos. Então vai em frente e pague o que você consegue pagar. E poxa, se você não estiver satisfeito, e se você puder também, presta um Enem, faz um ProUni, um SISU, alguma coisa, sabe? Não desiste só porque eu não vou poder entrar na faculdade de renome agora. Poxa, eu sei o quanto isso é chato, é chato. Às vezes você quer entrar numa USP, numa PUC da vida, mas você não tem como. E a gente sabe, é quase tipo assim, um privilégio, né? Você tá numa faculdade dessa, porque realmente ou você paga muito para poder ficar lá perto, porque muitas vezes é longe de você, onde você mora, e tem toda aquela questão também de você pagar moradia, né? E pagar comida. Então
Eu não acho que seja um requisito para você nesse momento, nesse mercado de trabalho que a gente tem hoje, você começar a pensar, poxa, eu não vou fazer essa faculdade, não consigo pagar. Poxa, faz aí o que dá para você pagar e depois você começa a estruturar um bom currículo, sabe? Começa a procurar algo bom para você. De repente, você entrando numa empresa melhor, depois que você começar a estudar, né, nessa faculdade um pouco menor, você consiga pagar uma faculdade melhor para você. E aí é uma questão de você realmente tentar se superar a cada dia. Hoje, com a internet, a gente tem muitas possibilidades, realmente, muitas portas abertas o tempo inteiro. Enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Se te ajudou, se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de deixar o sininho ativo para você saber quando que sai um vídeo novo. Me segue lá no Instagram se você ainda não segue, @café e essências. Qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário ou também me mandar uma DM lá no Instagram. Muito obrigada por assistir, fui-me!